Olá, amigos do Vai TV Show. Conforme prometido, estou aqui com ele, Tiohar. Seja bem-vindo, querido. Tudo bom? Tudo jóia. Prazer ter você aqui na nossa casa, na nossa TV. Principalmente tratando de assuntos, né, que ajudam as pessoas, os homens, em relação aos tabus, aos medos, às crenças, não sabem o prazer, né, de ter essa sabedoria, né, Tiohar? Eu que agradeço poder ter essa chance de explicar para você e para várias pessoas esse trabalho com o qual eu atuo, que ajuda muitas pessoas. Ah, legal. Vamos conhecer um pouquinho do Tiohar. Quem é ele? Da onde ele vem? Como que foi que ele se conectou com essas informações? Me conta um pouquinho da tua história, querido, por favor. Eu era técnico em instrumentação, formado pelo Senai, trabalhava com a parte de hidrelétricas e cheguei galgando, acabei chegando até a parte de administração de contratos. Contratos de hidrelétricas geram bastante dinheiro, porém bastante estresse. É uma coisa mais pesada, né? Sim, e eu acabei, geralmente, eu já tinha uma prática minha, pessoal, de querer saber sobre massagem, sobre uma parte um pouco mais espiritual, e eu fui me desenvolvendo ao longo do tempo. No começo do ano passado, eu desisti da parte empresarial e me dediquei agora somente a isso. Aí eu me especializei mais, eu já estudo Tantra há aproximadamente uns 10 anos. Eu pratico algumas coisas de Tantra, eu utilizo pedras e cristais, faço bastante coisa de terapia holística. Certo. A gente não conhece, né? Mas assim, na realidade, cada terapia, elas têm a mesma função, elas só mudam o modo de agir, né? Então, o Tantra, ele mexe com energia, uma fluidoterapia mexe com energia, o Reiki mexe com energia, então tudo mexe com energia, que são frequências. E quando tudo é somado, né, já vai do terapeuta utilizar a sua intuição para saber o melhor caminho para ajudar o seu paciente, né, a pessoa que ele está cuidando, né? Então, e aí tem uma coisa legal que pelo menos eu acredito. Toda terapia, independente de qual seja, ela cura tudo. Ela trata de tudo a nível energético, holisticamente falando, E mental. trata tudo. Só que a grande diferença entre elas é se você está preparado para aquela ferramenta ou não. Eu não posso chegar para você, se você tiver um problema de sexualidade, e falar, venha trabalhar com Tantra. Porque a sexualidade é trabalhada com o Tantra. Então, é difícil eu abordar isso. Aí eu posso abordar, por exemplo, um renascimento, um reiki, cristais, o que se alinha mais a você até o momento que você vai dizer, opa, deixa eu experimentar o que é esse tal de Tantra e vai para frente. Gente, muita gente tem vergonha de falar sobre sexo, né? Uma bobagem, porque a gente está aqui na Terra para continuar a humanidade, é uma coisa natural, até animal do ser humano, essa parte sexual e também a nossa força, é uma ligação energética, né? A parte quando a gente está fazendo amor, a gente cria principalmente no orgasmo, né? O orgasmo tem uma energia que sobe da terra e vai lá para o céu, não é isso? Então, você falou uma coisa que... Falando de uma maneira mais simples, tá, Tiohar, para as pessoas que estão nos Não, mas vendo. você falou uma coisa que está mais do que correta, a parte animal. Por mais que a gente diga, o ser humano é um ser evoluído, é quem manda na Terra, o que seja, o ser humano, ele é fisicamente, biologicamente, ele é um primata. Ele tem todas as características de um primata, ele é um animal. Só que ele pensa, Então né? ele tem os instintos naturais. A questão é exatamente essa. Ele pensa, ele evolui, ele vai aprender, ele julga, ele cria as próprias prisões, que é quando a gente começa a falar em sexualidade, muitas vezes ouço dizer, mas o homem já nasce sabendo. Mas espera, por um lado tá certo, já nasce sabendo porque é um instinto natural. Porém, a sociedade, o que vem dos nossos pais, nossos avós... As informações adquiridas vão moldando, né, para que a gente não esqueça. Exatamente. Então, por isso, está perfeito. Somos animais. É bom? Sim. Eu considero o sexo, né? assim, uma das melhores sensações do mundo. É
Pra mim Eu não vou colocar como melhor, porque senão vai que alguém diz que tem uma melhor e ainda não experimentei. Eu não experimentei também. Então... Eu não experimentei. Então, gente, continua, João, por favor. E também, energeticamente falando, quando entramos na questão de chakras, principalmente, a energia de base é justamente... o chakra raiz ele fica localizado no períneo, que é onde estão os genitais. Então, toda aquela musculatura, tudo aquilo que você trabalha, ele está trabalhando o chakra raiz. E se uma raiz não é forte, você não tem como ir para frente. Muito bem, muito bacana. Falando um pouquinho do Tiohar, gente, ele tem um curso que é muito agradável, a gente vai falar um pouquinho mais no último bloco, tá? Que ajuda os homens que têm problema de ereção, que não conhecem muito sobre como utilizar, né, a ferramenta que é o pênis. Estamos falando hoje do pênis, né? Que é exatamente a especialidade dele. Eu acho uma informação tremendamente fantástica e boa. A gente aprender cada vez mais, tirar alguns tabus da frente. Ele tem algumas técnicas que a gente vai falar depois. Nós vamos falar primeiro sobre o que é o Tantra, qual a função agora da sexualidade para o homem, para vocês entenderem a oportunidade que vocês têm de conhecerem, né? Então, nesse curso dele, ele vai falar já, vai dar uma palhinha, fala um pouquinho só do curso. Do curso já? Não, fala um pouquinho, o benefício só, vai. Depois a gente fala sobre os benefícios do curso, que é o pompoarismo masculino, são controle de ereção. Quando você começa a conhecer seu corpo, você tem um controle melhor da ereção, da ejaculação, prevenção de ejaculação precoce, ejaculação retardada, exatamente por causa do controle, tá? E também a questão de... me fugiu a palavra agora, incontinência, tanto urinária como fecal, que ela pode se desenvolver ao longo dos anos, conforme o nosso corpo envelhece, podemos desenvolver esse tipo de problemas. Então, quando você começa a controlar essa musculatura toda, esse é um dos benefícios a mais longo prazo que ajuda 100% dos homens. Viu, gente? Quanta informação maravilhosa que você que às vezes acha que tem problema, mas não tem. É tudo que está aqui, ó, na sua mente. Se você aprender a trabalhar e fazer um tipo de... É quase que um tratamento, vamos se dizer, né? Porque você mesmo está fazendo em você esse tratamento. Você vai aprender que você pode ser muito mais do que você imagina. Então é bacana. Por isso que eu pedi para que o Tiohar viesse aqui, para eu conhecer, né? Que eu sempre estou aprendendo com meus convidados. E para que você, né? Geralmente são as mulheres que me acompanham. Eu tenho um público feminino muito grande. Mas você, minha amiga, que está vendo esse vídeo aí agora, depois no YouTube ou aqui, compartilha. Ajuda o seu amigo que às vezes tem problema sexual, tem problema... Não digo nem problema sexual. Problema mental de ele não se conectar com essas informações, né? Porque tudo é de sentimento. Quando você não está se sentindo bem, uma das coisas que fica ruim para o homem é aquela parte, né? Pode ocorrer às vezes o fisiológico, sim. Pode porém ocorrer fisiológico? É raro. Assim, eu pelo menos pelo que eu tenho visto é um pouco raro ser puramente fisiológico. Ah, entendi. Na maioria dos casos é mental, sim. Ah, entendi. É então, questão sociedade, aquilo que a gente estava falando. Acha que sabe, mas... Então, gente, continuando aqui a prosa, eu vou até dar umas introduções aqui, porque a minha maneira de falar para o meu público é mais fácil, tá, Tiohar? Não é nem te interrompendo. A gente cresce e vai sendo adquiridas muitas informações, né, gente? Então, assim, a religiosidade, o ato de você ser um cidadão, ter obrigações perante a sociedade, não pode isso, não pode aquilo, e muito disso, a parte sexual é tratado como algo feio, algo que é proibido, algo que não é bom, né? E a pessoa, às vezes, passa a vida inteira sem se permitir, sem se conhecer, sem ter essa oportunidade de saber que o orgasmo é uma das maiores coisas no mundo, que ela libera um monte de hormônios, um monte de hormônios de prazer e que fazem você se sentir bem, de felicidade. Então, quanto mais orgasmo você, mulher, ou você, homem, tiver, melhor você vai estar no teu campo espiritual, mental e físico, porque trabalha os três. O orgasmo é maravilhoso. E você saber utilizar desse orgasmo com sabedoria, sabe, com mais técnicas, só vai te ajudar, só vai te fazer bem.
né? De uma maneira simples para as pessoas entenderem. Isso é o papel que o Tantra, que é uma das vertentes da yoga, né? A yoga é uma meditação, o Tantra trabalha a parte sexual. Na verdade, tem um pequeno detalhe. Pode falar. É até o inverso. É mesmo? O yoga é uma derivação do Tantra. O Tantra é uma raiz em toda essa parte. É mesmo? Onde você Quando a gente descobriu fala em Ayurveda, essa informação que o Tantra é uma... se você for Veio pesquisar um primeiro. pouco mais a fundo, você vai ver que tem o Tantra Yoga. Só que não se fala tanto que o Yoga deriva do Tantra, por quê? Aqui no Ocidente, quando nós falamos em Tantra, as pessoas associam, infelizmente, a putaria. As pessoas associam que, porque é sexo, é práticas libertinas e tudo mais. De certa forma, cada um vai se sintonizar numa frequência, né? Exatamente. Não são todos que estão numa onda de expansão de consciência. Então, né? muitas vezes se evita falar Tantra. Por exemplo, a medicina tradicional chinesa, ela deriva da parte de conhecimentos de meridianos, de chakras, de conhecimentos herbais, tá? Que muitos deles já vêm do Tantra. Então aquilo é tipo um começo. Para onde deriva é outra história, tá? Porém, o yoga, ele geralmente não é associado ao Tantra dessa forma para evitar problemas em como as pessoas vão enxergar. Entendi. A massagem ayurvédica, que também, ou o estilo de vida ayurvédico, que também existe, também é uma das derivações do Tantra, vem do mesmo ponto. Sensacional, viu? E você estudou isso tudo aonde, Tiohar? Muita parte de conhecimento eu tive com alguns mestres, tanto budistas como hinduístas. Certo. Alguns livros antigos de 1800 e alguma coisa, 1930. Livros com inglês até um pouco mais difícil de ler. Não encontrei tradução deles até hoje para português. Entendi. Então são livros um pouco mais complicados. E você leu inglês? Sim. Legal. Então Um amigo internacional, ele consegue, é poliglota, fala vários idiomas, inclusive o mandarim. Não, aí já pelou, perdeu. Tô brincando. Por enquanto é só Por três. enquanto não, tá. E foi aí onde eu vi muitas coisas que as pessoas hoje às vezes falam de Tantra e estão um pouco equivocadas. Entendo. Porque são conhecimentos mais antigos que poucas pessoas olham no detalhe. Por exemplo, muitas vezes se fala no Tantra que é proibida a ejaculação. Então, homem não pode. Só que o Tantra, ele preza, acima de tudo, liberdade. Como para alguém que eu estou falando que eu vou dar liberdade, eu vou falar que não pode fazer alguma coisa? A questão é controle. O Tantra ensina o controle sobre a ejaculação. Ou seja, você pode, desde que você esteja consciente do que você está fazendo. Do quanto de energia você está gastando, se você quer gastá-la ou não. A liberdade é tua. É muito interessante, gente. Realmente uma informação. Vocês estão vendo aí os contatos do Tiohar. Tem um Instagram dele que aí tem o nome dele de xamã, tá? Que é um sannyas. Amativagara. Amativagara. E também o WhatsApp dele, se vocês quiserem se conectar com ele, né? Fazer qualquer pergunta, ele vai estar à disposição. Se você estiver vendo agora, pode mandar seu WhatsApp para ele aí. E também, se quiser também conhecer um pouco dessa terapia maravilhosa, dessas informações do Prem Tiohar, é um nome bonito, né? Prem é algo... É amor. É amor? Prem é amor em sânscrito e Tiohar é celebração. Celebrando o amor. Celebração do amor. Que bonito. É um belo nome que você escolheu ou alguém te deu. Não Esse sei, foi recebido. Aí. Foi recebido? Ambos meus nomes, fora o civil, ambos foram recebidos. Que legal. Então vocês estão vendo os contatinhos dele aqui no GC, ó. Entre em contato para os cursos, para as palestras que ele dá. Olha, é uma informação maravilhosa, meninos e meninas. Ele é focado na parte do sagrado masculino, né? Que o sagrado masculino é uma conexão do homem com ele mesmo, com a terra, e ajuda nesse ponto, né? Da utilização do Tantra, desses aprendizados, das técnicas, né? Até, a gente vai falar no último bloco sobre o curso dele, que é fantástico, gente. Imagina você poder
utilizar a musculatura do seu pênis, saber como fosse uma academia do pênis, ele vai nos falar já sobre isso aí, tá bom? Então tenho certeza que você vai adorar. Mais algum recadinho para fechar esse assunto do Tantra, que está no finalzinho do bloco? Acredito que nesse momento é mais uma coisa que eu digo sempre. Um orgasmo por dia mantém o médico longe de você. É uma frase em inglês que eu não lembro de quem é. A orgasm a day keeps the doctor away. Então... Então, para fechar o assunto, eu vou falar em português. Gente, o homem pode fazer pelo menos uma punhetinha por dia que vai te fazer bem. Você mulher, você homem, né? Um orgasmo por dia, você vai ficar longe do médico. Então, goze muito, faz parte. É bem, né? Ao contrário do que dizem, o orgasmo faz muito bem para a saúde, tá bom? A gente volta já no próximo bloco. Não sai daí. Fala galera, eu sou o Bruno Tálamo, eu sou o repórter do A Tarde é Sua, da nossa querida Sônia Abrão. E claro, eu assisto a Vai TV. E você também tem que assistir. Um beijo, galera! Nós assistimos a Vai TV, porque ela apoia a cultura. porque ela apoia o humor. Eu sou o André de Maio. E eu sou o Edson Sócio. Estamos de volta aqui ao segundo bloco desse programa aqui, fantástico. Acho que é difícil alguém abordar um tema falando de uma maneira tão assim simples, né? Sobre um assunto que é um tabu para o ser humano, para o homem. Não deveria ser, né? Porque a gente, tudo que está em nós é natureza. Deus já nos deu, Deus nos fez assim. Então não tem que ter vergonha de nada, não tem que ficar preso ao que o outro acha. Você tem que achar o que é bom para si mesmo. Então, o meu ponto de vista, o meu jeito de viver, com tudo que eu tenho aprendido com amigos, com mestre, é que a gente tem que buscar as nossas necessidades, não prejudicando o outro, né, com as nossas. A minha não pode prejudicar a sua. Então, se você souber essa balança, né, com certeza você vai ter uma vida longa, prazerosa e cheia de grandes sensações. Não é, tio Har? Pois é, e falando em sensações... Vamos falar de sensação, que isso é uma coisa maravilhosa, né? Sensações. Você falou no finalzinho do primeiro bloco, justamente uma das coisas que mais é tabu tanto para homens como para mulheres, para mulheres também, orgasmo. Né? Orgasmo. Tem mulher que nem tem orgasmo. Tem. Mas ela acha que não tem. É isso? Não, às vezes é a questão de que ela não chegou a esse patamar com o parceiro ou não se conhece o suficiente, tá? Eu sou especialista principalmente na parte de disfunções sexuais. Anorgasmia, vaginismo e dispareunia, que são os casos femininos principais. Ejaculação precoce, retardada e dificuldade de ereção no caso masculino, são os principais. Então você atua tanto para as mulheres quanto para o homem? Sim. Você é um terapeuta da área sexual? Eu sou um terapeuta corporal especializado em disfunções sexuais. Que maravilha, gente. É uma coisa diferente. Você poder resolver suas disfunções através da terapia, maravilhoso. Sim. Utilizo as técnicas de Tantra, nesse caso,
E tá? massagens também. São as massagens. Tá. As massagens, ela geralmente tem até 3 etapas distintas, tá? Que a primeira etapa é um toque muito sutil pela pele inteira, exceto genitais, porque nós trabalhamos com a bioeletricidade do corpo. Então, quando eu passo bem suave pela pele... Quase não tocando, viu, gente? Quase não tocando. É bem próximo, é quase não tocando, assim, ó. É só para você sentir a energia mesmo aqui, ó. Isso. Porque nós temos um campo magnético, né? A gente espelha uma eletricidade. Isso. Quando você começa a trabalhar com esse campo eletromagnético e o cérebro ele funciona com sinapses que são impulsos elétricos. Verdade. Então você dá um curto no cérebro. Você Ah, ensina ele que a pele inteira sente. Geralmente nem homens nem mulheres estão acostumados a sentir as costas, as pernas. Eu costumo dizer que as pessoas elas se resumem a mãos, pés, genitais e boca. Porque genitais e boca porque são os pontos de prazer. O mão e pé porque pé é onde quem te leva de um lado para o outro É a mão e que mão te pega. é o que você precisa para fazer as coisas. Caso contrário, você não lembra do seu corpo. Você só lembra do teu braço quando você tenta alcançar alguma coisa e você vê que não deu. É aí que você lembra que você tem braço. Você só lembra da perna quando você está andando e te causa dor. As costas, mesma coisa. Então essa reconexão com o corpo já faz maravilhas para o cérebro. já ajuda muito. Já ajuda muito a sensibilidade inteira Então, do corpo. falando até para os massagistas, também de certa forma, uma terapia intermediária para o sexo também. Sim. Ok. A massagem eu recomendo ela em todos os níveis. Ok, porque Tá? você está falando que a massagem faz bem, ela realmente dá essa Sim. sensação tanto de prazer quanto de relaxamento. Exatamente. E é bom para tá no meio do caminho, então, para disfunção sexual. Não. Aí já depende do como você está, o que Ok. você está fazendo. Porque assim, se eu trabalhar com uma massagem relaxante, eu sou massoterapeuta. Você também é Então, massoterapeuta. eu sou massoterapeuta também. Então, Isso é bom pro se eu pessoal trabalhar entender, com uma massagem relaxante, eu vou trabalhar um certo nível do corpo. Se eu trabalho com esse toque sutil que é a sensitive, eu estou trabalhando com outra parte do corpo. Eu não estou trabalhando com a mesma. Um remédio não existe um remédio que funciona para 100% das coisas, uma única pílula. Entendi. Então você vai ter que ter compostos diferentes. Você tem que ter atitudes diferentes. Aí a segunda parte de uma massagem que pode ocorrer é o toque agora sim no genital. Aí muitas pessoas falam, mas precisa tocar o genital? A gente está trabalhando sexualidade. Trabalhar sexualidade e não tocar genital, não dá, tá? Só que os toques, eles são com movimentos contrários à masturbação, porque não é para que o cérebro associe o sexo e a massagem. Certo? Entendi. Então são movimentos não comuns, não convencionais, e que não dá para fazer durante uma masturbação. Ah, entendi. Certo? No caso, por exemplo, O o cérebro não feminino... fica sem entender muito o que está acontecendo. Ele fica Hã? na dúvida. Tipo, há manobras na mão, assim, colocando o português bem claro, há uma manobra que se faz no pênis com a mão que a pessoa jura de pé junto que está recebendo um boquete. E não está acontecendo nada disso. Só que a sensação que ele sente por causa de como está o cérebro dele sexualizado é essa. Tá? Se usa luva, óleo ou gel, se usa sempre proteção, porque é uma área de contaminação. Claro. E tem que ser sempre muito bem feito. Tá? E no caso da mulher, o foco acaba sendo 90% no clítoris. O clítoris é o pênis feminino, geneticamente falando. Qualquer um que falar em genética, pênis e clítoris é igual. Só muda a questão de tamanho e a função que foi dada quando se diferenciou se é homem ou mulher ao nascer. Interessante, né, gente? Pior que uma verdade. Tem mulher que tem um clítoris um pouco mais avantajado, tem uns que tem um bem pequenininho, por fim. Mas é ali que é o local do prazer, viu? É Assim, ali que é a homens, sensibilidade. já aviso, vocês querem dar prazer para uma mulher? Foquem no clítoris. É o cara. Assim como a glande, que é a cabeça do pênis, é a prazer parte pro mais homem. sensível, é a parte que mais dá prazer. Claro, com Tá? certeza. Então,
Esse é o foco. Durante a massagem, no caso de uma mulher que tem um caso de anorgasmia, se estimula o clitóris, tá? Para que ele fique tonificado, porque ele é uma musculatura. Então você o tonifica. Quando você tonifica ele, ele passa a ficar mais sensível. Então ela vai passando por um progresso até o momento que ela vai sentir vários orgasmos durante uma sessão. Sensacional, viu? São informações muito boas, tanto para a mulher, né? Para ela se autoconhecer, para também utilizar-se das suas mãos para ir aprimorando essas técnicas, né? Tem mulher que tem vergonha de se masturbar, que acha que é um flagelo ela se masturbar. Eu concordo com a masturbação, só que de um jeito sadio, ok? Muito bem. Que dica você daria? O Sobre jeito isso. sadio que eu falo é o seguinte, o maior problema, o que mais gera casos de disfunções sexuais hoje é psicogenia. O que é a psicogenia? Eu tô acostumado a olhar pornografia e eu só me excito com a pornografia. Então o cérebro ele não está mais sentindo o impulso pelo toque, pela sensação. Entendeu? Então, aquela pessoa que começa com pornografia tem vários níveis. Você tem aquela parte mais erótica, você passa para uma parte mais, vamos dizer, mais coito, certo? Até vários tipos, até chegar em níveis de abusos e companhia limitada, certo? Porque, como se fosse uma aspirina. Quando você tem uma dor de cabeça, você está acostumado a tomar aspirina. Depois você precisa de uma mais forte. A mesma coisa igual beber ocorre no cachaça, cérebro. né? Você começa tomando um copinho, daqui a pouco você tá tomando uma garrafa e você não fica mais bêbado. Mesma coisa. O corpo se acostuma, o cérebro também. Eu vou até falando nesse assunto que eu tive uma amiga, né? Foi uma ex-namorada aí, que ela, de tanto se masturbar, ela não tinha mais prazer pela vagina, com o pênis. Só conseguia no anal, clitóris. no anal. Porque ela se masturbava muito na vagina, muito. Acho que muitas vezes ao dia. Então, com o pênis, ela já não tinha mais prazer. Então, é um caso de dessensibilização que ela acabou tendo. Porque ela utilizou muito. Por isso que eu falo que tem que ser feito de um jeito mais consciente. É difícil Tá. alguém falar isso numa TV, né? Mas a gente fala aqui, porque é para ajudar. Você, por exemplo, pode Sim. passar por isso. Às vezes tem gente que gosta tanto de se masturbar, que masturba. Você vai mexendo com a sua sensibilidade. Tudo é treino, né? Você vai treinando, você vai melhorando, né? Mas assim, a sensibilidade vai mudando, né? Quando você faz demais. Porque o dedo não é igual ao pênis, Não. né? Não, são sensações diferentes. E é muito importante a questão do que eu sempre defendo, que é fazer de uma forma consciente. Saber o que você faz e fazer por prazer e por amor. Não simplesmente chegar. Muita gente fala, porque o Tantra é libertino. Não, o Tantra ele é libertino, ele te liberta. É uma liberdade Só mental. que tem gente que confunde liberdade com libertinagem. É. Então, Gente, o Tantra é algo, eu posso falar, porque já tive o prazer de ter massagem tântrica, é uma sensação assim muito agradável, né? Você receber uma massagem, você sentir aquela energia, o teu corpo vai se carregando com o que vai acontecendo. Né? E eu vou te falar que eu não tive orgasmo na massagem, o orgasmo foi depois, mas é como se eu tivesse cheio de energia. Muita energia, a energia foi aumentando. Então, é como se a gente se recarregasse. Uma bateria que está com a bateria fraquinha, ela vai carregando. Então, necessariamente, não é o orgasmo que é o foco do Tantra, e sim te mexer, né, no seu campo energético. Não é? o foco do Tantra em si, o É o orgasmo. foco é uma comunhão. Uma comunhão, tá. É uma comunhão, é uma coisa de elevação. Da massagem tântrica... É um elo, né, entre a espiritualidade e a parte Sim, da Terra. entre o físico e o espiritual, vamos Ok. dizer assim. Independente de religião, independente de qualquer coisa, é uma conexão que funciona. E no caso da massagem tântrica, da terapia tântrica, aí sim o orgasmo é o foco. Mas não o orgasmo pelo orgasmo, o orgasmo pelo que ele gera. Ele gera uma alta carga hormonal de serotonina, ocitocina, noradrenalina, endorfinas, que vão fazer você ficar com aquela sensação de êxtase, de prazer. E a carga hormonal ela chega a ser tão grande que, dependendo do organismo, ela pode ficar por até 72 horas. Que foi o que aconteceu comigo. Eu não consegui, mas eu fiquei carregado.
Entendeu? Aí a hora que minha consciência mandou, que eu acabei, né, buscando o caminho para descarregar toda aquela energia que estava acumulada. É muito bom, gente. Olha, você que não conhece uma massagem tântrica, tem excelentes massagistas aí. O Tio Harta, por exemplo, é um deles. Você está aqui o contato dele, ó. Quiser agendar uma dessas terapias, do Instagram dele, o WhatsApp, olha que bacana. Vai lá, conversa com ele. Você tem um instituto? Me explica um pouquinho como você Eu atende. trabalho numa unidade em Campinas, tá? Do Centro Metamorfose. E aqui em São Paulo, algum lugar? Aqui tem alguns lugares onde eu posso vir atender. Eu atendo conforme a agenda. Para vir para São Paulo, se eu tiver agendamentos, eu venho sem problemas. Ah, entendi. Eu, por exemplo, se precisar que eu vá para Bahia, se eu tiver agendamento, eu vou. Eu não tenho essa história, porque quando eu decidi me tornar terapeuta, eu disse a mim mesmo, eu quero ajudar pessoas, eu quero curar. E para isso eu não posso ficar nessa de, não vou. Claro, não vou para Bahia pegar um avião para um único atendimento, porque não consigo. Nem mas compensa, né? se tiver, por exemplo, se eu tenho uma agenda lá com curso, algumas alguma coisa. coisas, eu vou. Cursos, eu dou palestras, Legal. dou curso de massagem tântrica, no caso. Interessante. Esse curso de massagem tântrica é quantas horas? Individual, ele é 4 horas. 4 horas. Sim. Pode ser dividido em até 2 partes para não ficar tão cansativo de uma vez, em 2 partes de 2 horas. Ele é a primeira parte ela é mais teórica, com um pouco de prática. A segunda já é prática. E nesse curso é necessário ter uma parceira, um parceiro, uma parceira ou não? Na verdade, eu recomendo que só leve parceiro se for parceiro fixo, casado ou que pretende continuar. Por quê? A pessoa que você vai fazer, tá, ela tem que te dar um feedback se você está fazendo bem ou não. Então eu prefiro recomendar, faça com um terapeuta servindo de modelo, porque ele já passou por aquilo. Ele sabe te dizer se seu toque está sutil o suficiente, Entendi. se você está fazendo alguma manobra errada ou não. Entendi. Interessante, gente. São informações que vão te ajudar com certeza, né? Então, nesse bloco falamos um pouquinho mais sobre a parte material, né? Que é o toque, que é a massagem. Então, a massagem tântrica é algo maravilhoso. As outras massagens também são sensacionais, porque elas te fazem você lembrar que aqui existe, né? Aqui existe. Muito bom. Realmente é algo que a gente nem pensa. A gente vai vivendo por viver e acaba não pensando, né? Só usamos só a boca, as mãos e os pés praticamente, e a parte sexual, né? Nas sensações. Mas tudo tem, né? A gente só vê quando dói. Exatamente. Só vê quando dói. Só vê quando dói. É isso aí, gente. Ó. A gente vai, mais uma vez, os contatinhos do Tio Harta aqui, por favor, diretor. Tá aqui o Facebook dele, é facebook.com/Prem Tio Harta. E o WhatsApp dele é o 019 989193308. Vai lá, faz seu contatinho. E a gente volta já no último bloco. Mas chegou a hora de você aprender um pouquinho sobre o curso que ele dá. Não sai daí.
na Vai TV. Sou Robson Miguel e juntinho com você, desfrutando da melhor programação do ABC diretamente da internet para o mundo. TV na Vai TV. É isso aí, gente. Estamos de volta aqui a esse bloco, a esse programa assim que é até meio que polêmico, né? Todo mundo tem coragem de falar sobre esses assuntos, né? Falar sobre o órgão masculino é uma coisa que mexe com a mente do homem, né? Porque ele se poupa, né? Tem ao lado da sacanagem, que entre os homens é sempre usado. Não, eu como, eu sou, né? Mas tem um lado pessoal dele, né? Que é aquela coisa da privacidade. Então, pergunta, você ficaria pelado na rua? Não. Então é como às vezes a pessoa se sente, né? Quando vai falar sobre o pênis, que ele tá nu. Então ele se sente envergonhado, sente vergonha de falar sobre, sente vergonha de mostrar. E é uma questão natural, gente. É igual a mão, só que tem outra função, né? Exatamente. Então vamos falar um pouquinho desse curso maravilhoso que ajuda os homens a fortalecerem os seus músculos peniais. Ah, você está querendo saber da academia, né? Outras coisas, né? Tem academia e tem outras técnicas, é isso? Não, então, o curso que eu vou dar em Campinas no dia 27 de novembro, ele é a arte do pompoarismo masculino, tá? Eu vou trabalhar inicialmente uma parte de o que eu chamo de desconstrução do macho alfa. Macho alfa é esse homem que é o comedouro, o cara que sai atrás de tudo e acha que está lá em cima, tá? Para construção do homem divino, que é aquele que conhece a si mesmo. Legal. Tá? Eu considero o homem divino como aquele que conhece a si mesmo. Interessante. Ok? Não é nenhuma questão religiosa, nada, mas você entrou em contato com você. E eu vou passar principalmente exercícios para a região genital masculina, tá? Porque há muito a procura pelo pompoarismo feminino, que são os exercícios de contração e soltura da musculatura vaginal para ganhar tônus muscular e tudo mais. Pergunta, você dá curso sobre isso também? Não, a parte feminina não, exatamente porque eu não tenho uma para eu poder falar com propriedade. Desculpa. Entendi. Assim, eu já estudei, porém, me chega uma mulher e me fala, ah, tá, eu tô sentindo assim, tá certo? Ok. Não posso falar que sei. Compreendi. É a mesma coisa que eu falo do pompoarismo masculino. Às vezes a gente chega e vai ver os exercícios só na parte teórica, sem poder pelo menos ter um feedback de funciona assim, você está sentindo o quê? E ter alguém que te fala, olha, está certo, está errado. Olha, tenta sentir aquilo. Porque, por exemplo, pode tentar tanto você aqui, como os homens que estão assistindo em casa. Mulheres também podem tentar porque a musculatura é na mesma região, só que a sensação não vai ser exatamente aqui, vamos sentir aqui. Se você contrair os músculos da região genital neste exato momento, se o pênis ele estiver flácido, vamos dizer assim, sem ereção, ele vai fazer um movimento assim, considerando aqui o anel, aqui o saco escrotal, tá? Dá um close nele, diretor, por favor, para as pessoas verem aí. Vamos considerar que aqui está o pênis, aqui o saco escrotal e aqui o anel, a base, certo? Se ele estiver flácido, o movimento que ele vai fazer é isto aqui. Ele vai parecer que ele entra, certo? Certo. E isso é um dos movimentos que você aprende a controlar. Só que quando você não tem o controle total dessa musculatura, além desta região estar sendo contraída, você também está contraindo o ânus. Tem a próstata, né? Exatamente. Então, você começa a diferenciar quais são os grupos musculares que você quer trabalhar. Assim como qualquer academia. Você vai trabalhar músculos diferentes, você vai ter que ter consciência do músculo também.
Não é só chegar e pegar, vou fazer a barra. Você vai fazer a barra? Que músculo eu estou trabalhando? Porque se eu fizer assim, ele vai trabalhar de tal forma. Se eu fizer assado, vai trabalhar de outra. É a mesma coisa no caso da musculatura genital. Outro detalhe, eu sempre verifico toda essa parte muscular com fisioterapeutas. Eu, pessoalmente, hoje não sou fisioterapeuta, porém, toda essa parte eu primeiro pego aval de fisioterapeutas. Porque eu estou trabalhando no físico da pessoa. Por mais que eu coloque conceito espiritual, eu preciso ter a consciência e a responsabilidade de tratar a pessoa do jeito certo. Entendi. Ó, que interessante, gente. Olha, então, todas as técnicas que ele foi desenvolvendo ao decorrer da vida dele, que ele foi aprendendo, ele foi também trocando informações com pessoas que lidam com essa área, né? Só que de uma maneira só física, não espiritual, não terapêutica do jeito que ele faz, né? Para saber se ele estava no caminho certo, então foi desenvolvendo, e tem o apoio de vários amigos aí que te falam que realmente esse é o caminho certo. Sim, porque eu pessoalmente sou contra eu chegar e te passar um exercício, igual já soube de casos de responsabilidades com inserção, no caso do pomparismo feminino, de pedras. Porque a pedra é energética, isso, aquilo, coloca a pedra até o corpo expelir sozinho. Isso gera cicatrização. O corpo, para expelir, ele considera um corpo estranho. Então, ele gera inflamação para expelir isso aí. Então, todo o tônus que a mulher ganhou, ela acabou de perder e às vezes prejudicou mais ainda. Então, eu prefiro sempre ir atrás, saber, tá certo? Tá, ok. Ou tô pensando em tal coisa. Tá certo? Tá. E aí eu passo para os outros. Porque senão é irresponsabilidade da minha parte. Porque é uma musculatura. Por exemplo, tem exercício com o pênis ereto, onde se coloca uma toalhinha, certo? Para você levantá-la. É uma musculação mesmo, é você trabalhar a musculatura, certo? Só que a gente tem que ter noção de peso. Se eu pegar na musculatura peniana e colocar 1 quilo de cara ainda por cima, eu vou causar uma fratura. Atenção, meninos, não façam isso na sua casa, hein? Não tentem usar o seu pênis como fosse um braço. Aqui tem mais força, tá? Porque se você machucar, você vai acabar com a sua área de lazer com o seu Hopi Hari. Então, cuidado com isso, tá? Então, por isso que é bom aprender com o Tio Hari. No teu site, no teu Facebook, tem algumas dicas para os homens, para as mulheres? Eu não estou colocando muito dicas aí nem no Facebook, nem no Instagram por enquanto, porque eu estou deixando mais para quem for para o curso. Mas eu vou te dar uma dica para você. Faz pequenos videozinhos, nem que você coloque no Facebook ou no YouTube, para as pessoas se conectarem com você, com essa informação. Poxa, gente, é muito interessante. São poucas pessoas que falam com uma clareza, né, com uma propriedade sobre um assunto... É simples, porém cheio de tabu, cheio de regras, né? Então é bom você aprender sobre, né? O que me chamou a atenção foi os benefícios que o curso dele faz, né? Eu falei, puxa, isso é importante os homens saberem que existe isso também para nós, né? Eu me considero como todos aí, esse aprendizado, né? Para melhorar a nossa vida, melhorar nossas sensações, melhorar a nossa força, melhorar nosso desempenho. Todo aprendizado é muito bem-vindo, porque a gente pode viver melhor, né? Imagina, você fica mais velhinho e você tem uma plenitude sexual, né? Ajuda, não ajuda? Ajuda e muito, Então. porque quando você consegue desconectar a parte cerebral do psicogênico, certo? Dessa história de pornografia, de eu preciso imaginar para ter ereção primeiro. Então, quando você desconecta isso, você passa a ser uma pessoa sensitiva, você sente. Você vai direto para a sensibilidade. Então, quando você entra na sensibilidade, não importa a idade que você tenha, você vai conseguir alcançar sua ereção, sem precisar de remédios. Interessante, viu? Se você fortalecer a tua musculatura, você fizer isso, uma prática que você mantenha ela sempre em ordem, você vai ter a sua ereção. E não só isso, muitos homens reclamam de tempo para ejaculação, porque demora pouco, eu quero melhorar esse tempo, né? Aumentar esse tempo. Isso já ajuda
A massagem tântrica ajuda, mas o exercício em casa potencializa o efeito, porque você não está dependendo só da massagem. Você está dependendo também de você, da tua disposição de, putz, eu quero melhorar. E quando você faz isso, você vai garantir para você mesmo. Por exemplo, é ensinado onde fazer a retenção na hora de pressionar. Na hora que a ejaculação vai ocorrer, há sinais que o corpo dispara. Quando você começa a conhecê-los, você sabe onde pressionar para evitar que ocorra essa ejaculação. E quando você evita que ela ocorra, o que acontece? Você garante mais prazer para sua parceira, consequentemente, Você prolonga a mais tua prazer relação. para você também. Você prolonga a tua relação, fica um pouco mais de Exato. tempo sem ejacular, né? Para aqueles que têm a ejaculação precoce. E até para os que têm uma normal e querem durar mais, Prolongar mais ainda. é um auxílio para isso. Então, nesse teu curso também trabalha essa parte desse Sim. aprendizado. Sim. Interessante. Além da força do pênis, né, fazer ele levantar as coisas, né? Você também vai aprender esse controle, entre outras, né? Se conectar com a parte da musculatura, conhecer o por que é isso, por que é aquilo, Sim, né? a parte de anatomia é muito importante. É uma das partes que eu dou um foco até no comecinho, é sempre a parte de anatomia, porque muitas mulheres, no caso feminino, desconhecem que a urina sai pela uretra, que é um buraquinho acima do canal vaginal. Muitas mulheres desconhecem a própria anatomia do corpo. E há muitos homens que não conhecem a própria anatomia. Por mais que fale, qual que é o músculo que você está trabalhando? Qual que é o nome? Não precisa saber no detalhe de falar, porque vai só pela mas intuição, né? Pelo Geralmente. menos conhecer, saber, olha, eu sei que eu estou trabalhando toda essa região. Por exemplo, quando a gente fala na questão de próstata, qual que é a função da próstata na relação sexual? Ela tem função. Uma coisa que eu falo também é o gingado. Muitas vezes a gente fala, mulheres falam até de aquele homem que tem aquele swing, que dança mais quando vai em algum lugar, que ele atrai mais até do que o bonitão que está lá no bar com a pose de galã. Então, o gingolo, que eu falo que é gingolo, né? O gingolo é primordial na hora do sexo também. Ele porque ele vai te ajudar a ter controle da musculatura. Ele vai te ajudar a você movimentar toda essa região corretamente. Você vai mais longe. Bom, esse curso deve ser interessante, rapaz, tô com uma vontade de aprender, eu não vejo a hora de fazer, viu? Espero ter a oportunidade de fazer esse curso para aprimorar as minhas técnicas masculinas aí, ter uma vida melhor, né? E você que quer, também gostou dessas informações aí, vocês viram passar os contatos aí do Tiohar muitas e muitas vezes, mas a gente vai colocar de novo aqui para você marcar, marca esse WhatsApp aí, que é importantíssimo você aprender sobre isso, viu, gente? Acho que vale o investimento. É investimento para a sua vida toda, você fazer esse curso aí e aprender um pouco mais sobre você mesmo e prolongar o seu prazer, né? Prolongar, dar força para aquele seu amigo que a vida inteira te fez feliz, né? Você e ele merecem essa Revigora conexão. ele. Vocês merecem essa conexão. Revigorar ele, né? Revigora, né? Deixa ele forte. É como se você precisa de uma academia, imagina, você vai traçar isso para ele. Nunca imaginei que existia uma academia para o famoso pênis. E agora eu descobri que há exercícios. Muito legal, viu? Interessantíssimo esse assunto. E fora isso, atendo também no caso feminino alguns casos de disfunção, né? Não no caso de pompoarismo em si. Tá. No espaço onde atendo também há mulheres que dão curso de pompoarismo. Lá existe, feminino, né? Sim. Há alguns terapeutas que atendem lá, com vários tipos de massagem. Cada um com a sua técnica, Cada né? um com suas técnicas na parte de Tantra, principalmente. Interessante, viu, gente? Olha que maravilha. Então, é isso aí. Vocês conheceram bastante do meu convidado aqui, que é o Prem Tiohar, né? O nome bonito que ele falou. Fala de novo o significado, por favor. Celebração do amor. O Prem é amor. O Isso. Tiohar é celebração. Celebração. Então, é celebração do amor. Isso. Isso. Em sânscrito vem antes E o nome dele, que é o nome que está aqui embaixo do Instagram, é o nome dele de xamã, que ele também conhece um pouquinho de cultura indígena, né? Que é o lobo da lua, Amati Gavara. Amati
Vagara. Amati Vagara. Amati Vagara. Amati Desculpa. é lua e Vagara é lobo. Amati Vagara. Lobo. Vagara Lobo. Muito bem. E aqui o WhatsApp dele. Então é só vocês entrarem em contato. Nosso tempo já está acabando. Gostaria de agradecer a sua presença. Se você quiser dar mais algum recadinho final para o bloco aí, para as pessoas se conectarem, se tiver mais alguma coisa que você queira falar, fica à vontade, tio Raio. Prazer ter você aqui, que veio lá de Campinas, aqui para a nossa terra aqui de São Bernardo, nos prestigiar com essas informações que eu adorei. Falei, olha, isso é importante, os homens, né, os meninos que vão me ver, ou as mulheres, né, que estão vendo, passar para os amigos. Quanto mais a gente souber nessa vida, melhor. Nós somos o que nós sabemos. Se tem um recado que eu quero dar, primeiro é obrigado. Obrigado, eu que agradeço. E para qualquer pessoa que estiver assistindo, que tenha qualquer problema com a sexualidade, reconhecer isso é o primeiro passo. E há sim como ser ajudado, há como ser ajudada. Tem técnicas possíveis para isso. Não é vergonha, e eu acho que sempre, quando você quer melhorar, você vai para frente. Então, entre em contato, que na parte da sexualidade, pelo menos, tem ajuda. E não dá trabalho. Isso aí. Última vez os contatinhos dele, diretor, por favor. Aqui embaixo está no GC os contatos dele. O nosso cenário vai mudando, é uma maravilha a tecnologia da televisão. Então, todos os contatos dele aqui, o Instagram, o Facebook, é esse nome aqui, ó. Já está aqui embaixo, Print Ohar, né? O WhatsApp. Então, é fácil. É só você falar com ele lá e aprender um pouquinho mais sobre tudo isso. Se você gostou, vai atrás do seu prazer, de uma boa vida. É algo que eu indico e falo, né? A grande sensação da nossa vinda nesse planeta é conhecer, né? Fazer amor, se conectar, conhecer energia. E eu não conheço nada melhor ainda que fazer amor. Então, vamos melhorar, né? Obrigado, tio Har. Eu que agradeço. Obrigado. E até a próxima. É isso aí, queridos internautas e amigos aqui do Vai TV Show, né? A gente fica por aqui, até o próximo. Muito obrigado da sua audiência, muito obrigado da sua companhia. Eu aprendi bastante hoje com essa conversa, espero que você tenha aprendido também. E de todo o meu conhecimento desse dia de hoje é que quem quer aprender, é sempre bom buscar mais coisas, né? Até a próxima, se Deus quiser. Namastê.